Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui começando a nossa live sobre Federico Fellini, a magia de Fellini. Eu estou aguardando o Mauro Mendonça Filho, que é o meu convidado super especial para esse nosso papo sobre Federico Fellini. Vamos aguardar a entrada do Mauro. Deixa eu ver se ele já está. Se eu preciso convidá-lo, é isso? Vamos lá. Vamos ver se agora vai dar certo. A gente fez. Vamos lá, Mauro. Só você me. Boa noite a todos que estão entrando. Aí, o Mauro está pedindo para entrar e eu vou aceitar. É claro. Vamos lá. Agora, e a gente vai começar o nosso papo sobre Fellini. Aê, Quem quiser. Opa, e aí? fecha a luz. Agora deu certo. Maravilha. Tecnologia aqui. Bem-vindo, Mauro. Valeu. Prazer enorme aqui. Bem-vindos a todos que estão entrando. Lembrando que depois a nossa gravação vai ficar disponível aqui na minha página, na página de vídeos aqui no meu IGTV. E eu acho que vai ser muito proveitoso, né? Queria muita gente perguntando, mas por que você convidou o Mauro Mendonça Filho para falar de Fellini, né? Então, deixa eu explicar aqui. O ano passado eu dei um curso sobre Fellini, chamado Fellini Adjetivo, que inclusive eu vou repetir a partir da semana que vem. O link para as inscrições está na bio, já estou fazendo a propaganda aqui. E eu dei esse curso para o departamento artístico da Globo, ou seja, roteiristas, atores, diretores, figurinistas, toda a equipe do departamento de desenvolvimento artístico da Globo. E foi uma experiência muito gratificante, né? Eu já tinha dado alguns cursos lá presencialmente, com a pandemia a gente deu esse curso online, e o Mauro, eu posso dizer que foi um aluno nota 10, um dos alunos mais aplicados e tal, mostrou um conhecimento do cinema italiano muito grande, de Fellini também, tanto é que a gente tem planos aí de, em breve, eu sempre falo em breve, né, darmos um curso juntos sobre Antonioni. Isso. Então, só para contextualizar aí por que o Mauro está aqui, porque, antes de qualquer coisa, ele é um fã do cinema italiano e é um fã de Fellini. Então, boa noite, Mauro, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Não, Marcelo, foi tão legal ali, porque a gente estava ali na pandemia. Imagine todo mundo, começo da pandemia, que a gente ficou mais radicalmente em casa do que já ficamos hoje radicalmente, mas a gente olhava para a janela e tinha medo da janela, né? E tinha medo, as ruas vazias, desertas, assim. Aí entrou um curso de Fellini. Então era uma coisa muito louca, assim, que a janela real dava medo e a janela de Fellini no curso que você deu era uma janela que abria para uma fantasia, entendeu, infinita. Então foi um bálsamo naquele momento, porque a gente estava muito angustiado, todo mundo, sem saber o que é, continuando não sabendo nada, né? Mas naquele momento era melhor, entendeu? Era melhor ficar quieto e esperar, e ninguém sabia que a gente esperaria tanto tempo assim. Mas naquele momento, assim, tocar nos filmes todos, eu conheço os filmes de Fellini, alguns deles já vi mais de 10 vezes, mas a gente discutir, tinha muitos atores, né, Marcelo? Tinha muitos diretores também, e poder discutir cinema, discutir linguagem, é uma coisa que eu sinto imensa falta de discutir linguagem, e é uma coisa que é tão legal. E aí foi um grande prazer, Marcelo. Você foi incrível naquele curso e fico contente de ter sido o seu aluno CDF, aquele que senta na cadeira da frente, assim, que fala de matéria. Né? Pois é, foi ótimo. Então, que bom que você curtiu o curso e recomenda, né? O que é interessante falar é que, né, eu sempre procuro deixar isso claro, a obra do Fellini não é uma obra inacessível. Eu acho que basta você gostar de cinema, né? Você gostar de arte, você vai enxergar coisas na obra do Fellini que você não precisa de uma bula, né? Claro, quando você tem uma análise crítica, uma análise
que contextualiza os filmes e a obra, faz uma análise estética, você vivencia melhor essa obra, você experimenta melhor a arte, é assim que a gente se relaciona melhor com a arte e, consequentemente, com o mundo, né? Quando a arte deixa de ser uma coisa passiva para a gente consumir passivamente e a gente interage com ela. Eu acho que a obra do Fellini é, sobretudo, uma obra que nos provoca nesse sentido, num bom sentido, né? No sentido de despertar na gente algo que faça a gente enxergar a nossa realidade do lado de fora das telas de outra maneira. Então, quando às vezes as pessoas falam, mas para estudar Fellini eu preciso ter um conhecimento de cinema, ser do meio artístico, nada disso. Assim, eu costumo, inclusive, citar o exemplo do próprio Fellini, porque o Fellini, quando pediam para ele, Fellini, manda uma lista dos seus melhores, dos seus filmes preferidos, ele não dava muita bola para aquilo, ele falava, eu quase não vi filmes, ele falou, ao contrário de muitos colegas meus, né, eu não estudei cinema, não era um Complementando quanto ele não cinéfilo, volta. eu não frequentava cineclubes, né? Então o Fellini sempre deixou claro isso, né? O cinema dele era um reflexo da visão de mundo dele, da sensibilidade dele. Então, assim, a gente se relaciona com o cinema, antes de tudo, em relação através da nossa sensibilidade. Eu acho que é isso que, mais do que o conhecimento técnico, né? Eu acho que é isso que sempre moldou a obra do Fellini. E aí você fala Eu acho que... uma coisa da visão dele, né? E é muito impressionante, principalmente o olho dele, né, Marcelo? Assim, o Fellini, assim, de fato, ele tem 40 anos, passou 40, quase 50 anos filmando, então ele atravessou, a obra dele atravessa vários estilos diferentes, começa bem neorrealista, italiano, assim, vai despiroca, por a palavra, para um delírio visual absurdamente lindo, poético e cinematográfico. E, e o que impressiona bastante assim principalmente o olho, né, o olhar das coisas, né? Assim, então, praticamente chegou um momento onde o Fellini era o olhar do Fellini sobre certo assunto, algo que é parecido com o Tarantino hoje em dia, né? O Tarantino faz um filme de guerra, todo mundo fica esperando o filme ficção científica do Tarantino, tem um filme histórico, entendeu? E tinha um filme, tinha um pouco a visão feliniana da coisa, que era geralmente gerado por alguma coisa bastante subjetiva, né? Bastante bem sólida subjetiva, seja a autorrelação dele como 8,5, seja a alta sociedade italiana em La Dolce Vita, seja a própria esposa em Giulietta do Espírito, seja a paixão o fascínio dele pelas mulheres, muitas vezes a própria rejeição em Cidade das Mulheres, a infância em Amarcord, são sempre questões muito subjetivas dele. Então, é sempre um cavucar de algo que é muito universal, certo? E que, sob a visão dele, soa algo, entendeu? Quase uma grande alegoria que você fica muito fascinado pelo olho também. E é algo que também... a gente falou disso no curso, né, Marcelo? Você me permite sair falando assim? Tudo certo? Não, claro. Não, aqui, cara, live, é um bate-papo super informal. É um bate-papo super informal. Legal, Vamos legal. nessa. Eu estudei alguns diretores assim na minha formação, eu continuo estudando assim, entendeu? Mas estudar, muito legal vocês têm diretores aqui, mas estudar diretor é muito legal você ler o roteiro, ver o filme e ver um pouco as críticas. O Cahiers de Cinema tinha umas críticas muito interessantes sobre o cinema da época, assim. Eu estudei Fellini, estudei Hitchcock, estudei Orson Welles, estudei Truffaut, estudei Woody Allen, estudei Antonioni, estudei Stanley Kubrick mais aprofundamente. E o Fellini tem um negócio que é absolutamente impressionante, entendeu? E que para mim foi um divisor de águas, assim como na forma no que é ser um diretor. Você propôs isso no curso e eu já tinha feito isso, Marcelo, assim, que é ler o roteiro e depois vá ver o filme. Quando você lê um roteiro, você tem ali uma figura que geralmente ele também é roteirista do filme, e é um filme que é o que ele quer contar. Então ele faz parte do roteiro, ele tem ótimos escritores que escrevem junto com ele, mas é muito pessoal os filmes dele, né? Quando você lê o roteiro, é um ser ali, um ser humanista,
existencialista, né? Assim, muitas vezes intelectualizado, muitas vezes não. Alguém que está contando algo muito próximo dele, mas humano. Quando você vai ver o diretor, o que ele pega do roteiro e transforma no diretor é uma transformação tão grande, é, vai catapultando tantas camadas, seja para dentro das coisas humanas, seja na imagem, no uso da luz, na mise-en-scène, nos símbolos, nos sentidos, né? Que ele é muito sensorial, ele vai buscando sentidos e sensações, quebrando a quarta parede, quebrando o realismo, um quê de loucura, que é um negócio impressionante, assim, que você fala assim, olha, você lendo o roteiro do Fellini e vendo um filme, você fala, uma bula de remédio dá um bom filme. Não, exatamente. Não, uma coisa, você tocou num ponto, então deixa eu desenvolver a partir de um ponto que você tocou, que é essa questão do roteiro. Até porque, né, nas minhas aulas eu pegava trechos do roteiro, a gente lia e depois a gente assistia a cena para ver como ele muda. Porque uma coisa que o Fellini tinha muito clara é justamente isso que você falou, ele não se guiava pelos roteiros, os roteiros eram uma inspiração para ele. Então ele sempre trabalhou com uma parceria muito sólida com os roteiristas, ele trabalhou com o Ennio Flaiano e o Túlio Pinelli em boa parte da vida dele, depois ele passou a trabalhar com outros, com Brunello Rondi e outros, mas o que era importante era isso, o que valia era o feeling dele no set de filmagem, tanto que há filmes dele em que ele chega para os atores não sabem nem direito as falas deles, recebem na hora ali, e muitas vezes não sei se vocês sabem, mas o Fellini ficava do lado da câmera e falando, agora fala isso, não sei o quê, e aí a pessoa falava, ou então ele falava, agora fala qualquer coisa, fala x, 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 e a pessoa falava x, 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 porque os filmes dele eram dublados depois. Todos, né? Todos então, eram dublados, né? Todos, exatamente. O que os atores falavam em cena durante a filmagem, muitas vezes não tinha nada a ver com o que eles falavam quando o filme estava pronto. Porque na dublagem, muitas vezes o Fellini alterava o contexto da cena toda, mudando os diálogos. E aí as pessoas se perguntam, mas por que então que os diálogos, os filmes dele, do Fellini, todos são dublados? Só por causa disso? Não. Porque isso era uma característica do Pasolini também, né? Porque o cinema do Pasolini, todos os filmes também são dublados, no sentido de que, se você reparar nos filmes do Fellini, do Pasolini também, muitas vezes, quando o ator está falando alguma coisa, o som não está sincronizado com a boca dele. Aí você pensa, poxa, mas que desleixo, né? Que dublagem mal feita. Não, era proposital. Né? O Fellini queria descolar o universo do filme da realidade. Né? Quando você, como espectador, assiste uma cena de um filme do Fellini e vê que o som não está batendo em sincronia com o movimento dos lábios dos atores, você está percebendo que você está num mundo feliniano. Né? Esse adjetivo que você lembrou no início. Você está numa outra atmosfera. Né? Então isso é muito importante deixar claro, que esses erros de sincronia não são um erro de sincronia, na verdade é uma coisa intencional do Fellini para criar uma atmosfera de sonho, uma atmosfera onírica. Então, quando ele começa a carreira dele, ainda, né, no final dos anos 40, início dos anos 50, quando você ainda tinha um elemento neorrealista italiano muito forte no cinema italiano, ele vai mostrar que, na verdade, a principal influência dele é o circo, é o quadrinhos, é o cartoon, porque ele começou como cartunista, né? É o show de variedades. Então ele já se descola desse neorrealismo, né, a partir do início, faz depois uma trilogia que é chamada Trilogia da Graça ou Trilogia da Salvação, que é A Estrada da Vida, A Trapaça e o Noites de Cabiria, que são filmes que têm um parentesco com neorrealismo forte, mas se você analisa ao fundo esses filmes, eles não são filmes neorrealistas como eram o neorrealismo de Rossellini, né, de outros.
Então é interessante como já desde esse início da carreira dele, ele já cria essa identidade feliniana que ele vai desenvolvendo ao longo do tempo, até o momento em que ele embarca de vez no onirismo, né? Numa atmosfera de sonhos onírica, influenciado pelo Jung e E etc. você sabe, Marcelo, assim, isso que você falou da dublagem, é tão legal assim que aí foi virando uma coisa que na Itália e no mundo as figuras se diziam, ah, eu sou feliniana, porque ele tinha um fascínio também, e aí vem muito também a coisa pela imagem, muito mais do que a Roma, imagina Roma, né? A Itália, que foi o centro do mundo durante muito tempo, né? E aí saiu misturando tudo. As figuras italianas, né? São as figuras mais variadas possíveis. Quem já viajou à Itália, você fala, não tem um tipo italiano, tem às vezes aquele jeito napolitano. E mesmo isso dá uma Sim, sensação de infinito, né? Os tipos físicos, né? Se ele pega aquele Giudizio lá do Amarcord, que obviamente não é um ator, ou aquela dona com os peitos enormes que o menino, em vez de chupar, ele assopra, né, no Amarcord, sim. que ele é um garoto. Aquela imagem te remete assim, nossa, te remete a muita coisa, entendeu? Se a própria escalação das figuras, entendeu? Quer dizer, a imagem dele não é só a imaginação dele, a luz, a fotografia, o enquadramento, mesmo a cara dos atores. Por isso que ele falava, vou dublar, dubla aí que tanto faz, porque aquela cara ali está trazendo, sei lá, o cara, entendeu? Está trazendo uma história que na Itália é a cara da Itália. E mesmo isso amplia o horizonte, né? A profundidade que você imagina, de onde vem aquele rosto, de onde vem aquele. É sempre muito variado, assim, vem aquela mulher sofisticada, é muito fascinante. Assim. Essa questão da seleção de atores dele, você sabe que ele buscava atores que pareciam cartoons, É. né? Ele desenhava muitas vezes o rosto, antes de selecionar os atores, ele já desenhava. Eu quero alguém parecido com essa coisa aqui, que parecia que só existia na ficção, nos quadrinhos, e ele achava aqueles atores com aquelas caras, com aqueles tipos, né? Mas, ao mesmo tempo, ele trabalha, que vira uma espécie de símbolo, né? O primeiro símbolo ele tem dois atores símbolos, né, da carreira dele. Uma é a Julieta Massina, a mulher Uma dele, monstra, e o né? outro é o Marcello Mastroianni, É. né? E o que é interessante é que o Mastroianni ele seleciona justamente porque o Mastroianni tem uma cara. Ele falava, o Mastroianni tem uma cara de pessoa normal, de alguém que eu cruzo na rua, né? Eu quero que ele seja essa pessoa que você não vê como um ator, porque quando ele vai fazer a seleção de atores para escalar o elenco para o La Dolce Vita, originalmente os produtores sugeriram Paul Newman. Ele falava, poxa, mas o Paul Newman? Não, eu quero um ator que me traga algo como se fosse alguém que você cruza na rua, né? Ele é um E baita de um ator, né? Tanto ele quanto a Julieta. pois é, Não, e um não, e homem lindíssimo. maravilhoso. Ele é lindo, né? Marcela é um absurdo. É. Exatamente. Não, e assim como a Julieta Massina também, porque a Julieta Massina pelo outro lado, porque ela tem ela não é aquele rosto de caricatura, né, como é, mas ela tem um ar meio clownesco, né, assim de que muitas vezes ela parece Uma colombina, um né? ser. Você pega, por exemplo, o personagem dela na Estrada da Vida, a Gelsomina, né? E aquela personagem, ela parece um anjo, né? Um ser assexuado ali, né? Uma pessoa, Uma colombina, né? né? Que É uma colombina. exatamente, uma colombina, exatamente. Então essa figura, a própria Cabiria também, a prostituta da Cabiria, né? Ela é totalmente diferente de todas as prostitutas que a gente conhece. Então é muito bacana como o Fellini trabalha conscientemente o tipo dos atores para encaixá-los dentro da sua proposta de cinema. Né? Sem, ao mesmo tempo, você que é diretor de atores, você deve saber muito bem disso, né? Sem tolher a criatividade artística dos Pelo atores. Né? Isso é contrário. que é muito bacana. Os atores se sentiam Pois muito é. bem. Eu já vi uma entrevista do Marcelo Mastroianni que fazia um filme do Fellini. O Fellini vibrava com ele, que ele falava: Nossa, eu me sinto o cara mais legal, entendeu? Porque eu vou propondo coisas meio loucas, ele vai topando, ele vai ficando animado.
não sei, eu acho que ela ganhou o Oscar com Noite de Cabiria, né? Julieta Massina. É uma Sim. performance. Não, ela ganhou melhor Melhor atriz em atriz. Cannes e o filme ganhou O filme Oscar de melhor ganhou. filme estrangeiro. É uma performance dela. O filme é um absurdo de lindo. É o filme preferido do Caetano Veloso, né? Ele é apaixonado por Noite de É. Cabiria. Aham. É uma performance dela, é um negócio fora do comum, assim, entendeu? É um negócio absurdo, assim. Eu adoro os filmes neorrealistas do Fellini. Na verdade, eu adoro o primeiro filme dele, o Shake Branco. Acho um filme maravilhoso, entendeu? É um dos Sim. que eu mais gosto. É. Adoro também os... Não, é maravilhoso. lindíssimo. Adoro o Vitelloni, Os Boas-Vidas, Sim. que é uma coisa muito... E aí, você falando do Boas-Vidas, tem um momento no Boas-Vidas que eu até lembrei outro dia, não sei se você viu esse desenho da Pixar, o Luca, Ver, que foi lançado há pouco tempo. Então, o final, não sei a galera que está assistindo, o final de Luca é uma citação aos Boas-Vidas do Fellini, quando o Luca embarca naquele trem e dá tchau, é o mesmo movimento do personagem do Boas-Vidas não saindo lembrava, da não lembrava, cidade não lembrava. e indo para Roma. Porque o Luca, assim como os Boas-Vidas, é um filme de amadurecimento. É. Aquele personagem que amadurece e sai da cidade do interior para ir para a cidade de Roma, para Roma, para a cidade grande. E é claramente um filme com elementos autobiográficos. Aí o Fellini se reconhece naquela atmosfera, né, não necessariamente em um personagem específico, mas em elementos de vários personagens. Você tem um dos personagens, por exemplo, que é um personagem que tem um talento artístico e ele se vê tolhido ali naquela cidade, querendo escapar dali, porque ninguém dá bola para isso, ele não sabe como. E quando esse personagem do Moraldo sai naquele trem, embarca naquele trem no final dos Boas-Vidas, quando ele dá tchau, a voz que dubla ele é a voz do Fellini. Ah, que legal. Ele não é dublado ao longo do filme pelo Fellini, mas nesse momento, nessa cena, é o Fellini dando tchau, ou seja, claramente é o Fellini dando tchau para a sua juventude, para o seu passado e iniciando uma nova vida. Então, são esses detalhes poéticos e tal que traduzem a obra de um gênio, né, eu Você acho. sabe, Marcelo, assim, que os Boas-Vidas, o título é Vitelloni, né? Os Vitellões, né? Que é, assim, Sim, aqueles bezerrões grandes, assim, e que eu estou sim. estudando italiano agora, assim, e eu li Aham. um texto que isso é muito comum na Itália. Essa coisa da mama italiana, de criar os filhos vão ficando uns velhos com as mamas e não sai. O filme é sobre isso. O filme se passa na cidade dele, Rimini, né? Então, Sim. isso, se no Brasil a gente acha que tem isso, na Itália é muito pior, viu? E o próprio Luca também tem Tem, isso, né? tem, O tem. desenho, né? Então é muito bacana nesse aspecto. Então tem esses elementos, né? E você citou também o Shake Branco, que aqui foi lançado como Abismo de um Sonho, que na verdade ele dirigiu antes um filme com o Alberto Latuada chamado agora Mulheres e Luzes, porque é um título, a tradução e aí depois ele faz o primeiro filme solo dele, que é o Shake Branco, que aqui virou Abismo de um Sonho, de que se trata a história, né? A história de uma mulher que na lua de mel dela ela tem o sonho de conhecer o galã das fotonovelas, né? Ela é viciada em fotonovela, então ela abandona a lua de mel dela com o marido dela para conhecer o galã das fotonovelas. E quando ela se vê, ela está dentro de uma fotonovela. É muito bom, é muito Então, bom. isso é genial, Genial, né? genial. Esse é genial. Inclusive, o Antonioni é um dos autores do argumento do filme. Trabalhavam juntos, né? Agora, a gente gosta Pois é. muito Noite de Cabiria, é um filmaço, La Estrada, tudo assim. Agora, a grande obra dele vai de La Dolce Vita até Marcard, Cidade das Mulheres, assim, é o período de 60 a 75, né? Que aí, que vai junto também, assim, eu tenho muito fascínio por essa época, assim, não só pelo rock and roll, pela música, pela contracultura dos anos 60. Não é minha Uhum. geração, mas eu tenho um fascínio porque tem uma coisa assim muito legal assim do cinema dos anos 60, que é a coisa da utopia, né? Assim, a utopia é meio necessária, né, para esse pessoal. E então assim, imaginar, sonhar, e sonho, Fellini fala muito em sonho, tudo é muito fantasia, entendeu? A fantasia ganha um
um peso muito grande dos anos 60. Lógico, tem a cultura das drogas que vem depois e amplia isso, e depois fecha, né? Mas tinha muito. Acho que um tempo fruto da psicanálise, da poesia beatnik, né? Assim, que ia para um outro lugar mais louco. Uma literatura também, tipo Norman Mailer, que é muito fantasiosa, né? Assim, era um momento que. E aí foi gerando o cinema, foi gerando os anos 60, que é um tempo, que uma ruptura um pouco da vida que a gente conhece. Os anos 60 é uma grande revolução. E o cinema dele é um Totalmente. símbolo dos anos 60 também, né? Totalmente. Quando o próprio La Dolce Vita é de 1960, né? É justamente um retrato sobre essa sociedade que está em transformação, né? Essa Itália que já se recuperou da crise econômica do pós-guerra, então ele tem esse olhar bastante crítico, né, sobre a futilidade que envolve esse personagem. E o que é interessante no La Dolce Vita é que o personagem do Mastroianni, né, o Marcello, que é esse jornalista que observa tudo, e ao mesmo tempo que ele observa, ele vai se tornando parte desse universo também, né? Como se ele entrasse descesse a esse inferno, né? E aí muita gente tende a enxergar o La Dolce Vita como um filme moralista, no sentido de que ele critica isso. Não, ele observa com um olhar atento, claro que ele está mostrando um lado podre, né, dessa futilidade, mas ao mesmo tempo ele não julga os personagens, tanto que no final, aquele final poético, né, o olhar da menina para ele é um olhar compreensivo, assim, um olhar, né, assim, que, A pureza como está quem diz, longe, a pureza está perdida, você né? vai, você vai encontrar o seu caminho aí, né? Mas eu acho que isso que você falou, né, dessa anos 60, quando o cinema se liberta de certas amarras, e o cinema italiano foi muito feliz nisso, né? O Antonioni é outro exemplo muito claro disso. O 8,5 que ele vai fazer em 62 que vai ser um símbolo disso, né? O 8,5 é sempre apontado por críticos, cineastas, diretores, como um dos melhores filmes de todos os tempos e tal, acho que sem sombra de dúvida. Tanto é que nessa versão do meu curso, Fellini Adjetivo, que eu vou começar semana que vem, eu vou dedicar uma aula inteira ao 8,5. Vou fazer uma masterclass de 8,5, porque é super importante a gente dissecar como é que o Fellini faz da dificuldade criativa a matéria-prima para uma obra das mais criativas da história do cinema, né? Então é muito curiosa a gênese do filme, porque os produtores tinham contratado ele já estava acertado com tudo, a equipe montada para fazer um filme que era sobre um sujeito que ia passar 2 semanas num spa, relaxando, descansando da vida, e de repente o Fellini falou: eu não consigo, né, fazer isso, eu não consigo, rolou um bloqueio criativo aqui e eu não consigo. Então ele decidiu isso no escritório dele, lá dentro dos estúdios da Cinecittà, e aí quando ele chega no estúdio para comunicar isso, a equipe do estúdio tinha preparado uma festinha para ele, para comemorar o início das filmagens. Estava todo mundo com um espumante na mão para brindar o início das filmagens. Ele olhou para aquilo e falou: e agora? Né? Não consigo, não vou deixar essa turma na mão. Né? Então ele resolve fazer o filme justamente sobre a sua própria condição, sobre a dificuldade criativa de fazer o filme. E aí, quantos filmes foram inspirados nisso, né, depois de 8,5, né? Como ele inaugura essa linguagem, né, em que o cineasta fala de si mesmo, né? O filme é o processo de realização do filme. Você sabe, Marcelo, que tem quem, não sei se tem diretores aqui, mas o momento mais solitário de um diretor é quando ele está no carro, chegando no set, que ele olha o set, ele fala, é aquele set roubada, gigante, ele fala, puta, dá vontade de falar para o motorista, acelera, entendeu? Não para não, tá? Vamos fugir daqui, entendeu? Mas aí no momento que abre a porta, que já te perguntam 30 coisas, já era. O 8,5, Não tem jeito, né? não tem jeito, entendeu? O 8,5 é o filme da minha vida, eu acho um absurdo. Tão curioso, né, que o nome é 8,5, não sei se o pessoal sabe, mas porque ele já tinha feito 8 filmes antes, e aí ele falava: não, isso aí não é um filme, ele é o melhor filme dele, é uma obra
entre os melhores filmes de todos os tempos do cinema. Até isso é genial isso. O filme é autorreferente, né? Na verdade, até, deixa eu até falar, porque isso é uma dúvida que surge, Ah, né? Quando as pessoas pegam a filmografia dele, mas falam assim, mas como é que é? Mas oito filmes e meio, como assim? Né? Na verdade, o que aconteceu? Ele tinha feito deixa eu até resgatar aqui que eu tinha notado, ele tinha feito 6 longa-metragens e tinha participado de 3 projetos coletivos em que ele tinha, seja no Mulheres e Luzes, que ele co-dirigiu com o Latoada, e outros que ele fez, o Bocate 70, e um outro que ele fez um episódio. Histórias Então extraordinárias. ele considerava esses 3 como meio. Ah, legal. Então você tinha 6 longas mais 3 metades, dava 7,5. Então 8,5 era o Legal, oito e legal. meio. Que é É genial isso. autorreferência. O filme, obviamente, tem uma metáfora. A metáfora mais legal, assim, o filme, assim, porque o filme não é só genial, um show absurdo de direção, de roteiro, de atores, mas também o assunto é muito autorreferente para a gente que filma, para todo mundo que é do meio. Assim, a impossibilidade da criação, o bloqueio da criação, é um negócio. Cara, dói muito quando você quer, seja para um ator, seja para um roteirista que está com aquela página em branco, e seja para um diretor, seja para quem for, um pintor que está lá, quando você tem uma ideia muito incrível, mas algo de você não consegue chegar lá naquele lugar, e, entendeu? Isso é horroroso, isso dói muito, entendeu? Porque você se sente pequeno, perto da tua ideia, da ideia onde você quer chegar. É sobre isso que fala o filme, né? Não conseguir realizar. E eu acho que a coisa mais legal do filme é a metáfora do foguete, assim, né? O foguete, o filme Sim. dele, o cenário principal do 8,5 é uma plataforma onde tem um foguete. E o foguete é uma metáfora maravilhosa para o que é qualquer obra de arte, né? O que é uma obra, né? Ela é imensa, gigante, envolve muita gente, né? Você dá muito trabalho, custa caro, e quando acontece, quando ela existe, ela voa para o espaço e não é mais sua. Sim. Não, e aí no final ele faz um movimento inverso. Os atores, os personagens descem do foguete e fazem aquele círculo em volta dele, né, como se fosse um picadeiro de um circo, e ele se junta, ele está lá com o megafone dirigindo os personagens, os atores, né, já que ele é um diretor dentro do filme, e depois ele dá a mão a eles e se junta a eles, e o que acontece? A noite cai e escurece a tela como se fosse como se a gente estivesse no cinema. O filme, a tela escurece e pronto. E ele termina ali dentro da própria obra. É a arte que salva aquele personagem. Então é um final extremamente poético e otimista E com a também. música do Nino Rota, a melhor música de todos os filmes dele, é um É, absurdo. Assim, é muito símbolo, esse filme é o melhor exemplo de como saber usar símbolos para tudo, entendeu? Tem uns flashbacks da relação dele com pai, mãe, com as mulheres, todas as mulheres, entendeu? Ele é super mulherengo, né? E aí todas vêm e surgem e tratam ele igual um bebê, e depois tem raiva dele, entendeu? Esse flashback da casa é terrível também, assim, ao mesmo tempo, né? Hoje em dia até ele seria trucidado também algumas pelos tempos de hoje, assim, mas é absurdamente poético, entendeu? A forma como ele aborda, assim, a poesia que perdoa um pouco o machismo que existe, entendeu? Na Itália, existe nele, entendeu? Assim, é muito forte, entendeu? Mas a poesia é tão forte que você fala, bom, estou tendo uma leitura de algo que é uma coisa do tempo, então não choca, né? Nem Cidade das Mulheres choca, né, Marcelo? Que é um filme, eu acho um filmaço. aí você tocou no ponto, né, da Cidade das Mulheres, que é uma coisa super importante de falar, até porque. Opa, peraí, caiu. Até porque foi um filme bastante polêmico, né, quando ele foi lançado, porque eu acho que muita gente não entendeu. A Cidade das Mulheres é um grande manifesto feminista ali, aquele homem machista que é engolido por aquela sociedade de mulheres ali que fazem dele gato e sapato, né? Então importante frisar isso também, né? Esse aspecto. Por quê? Porque
o Fellini cresce numa sociedade, como você frisou bem, né, numa sociedade machista, e a gente tem que enxergar também as personagens femininas da obra dele, que sempre são objeto de desejo, né, dos protagonistas masculinos. Né? A mulher é sempre vista na obra dele, quase sempre por um ponto de vista de desejo masculino, né? O que é um reflexo daquela sociedade. Mas, por outro lado, você tem isso, né? Você tem essa cumplicidade que ele exerce com a própria mulher, né, com a Giulietta Massina, né, em que você cria essas personagens femininas extremamente fortes, e você tem fortes no sentido, porque muitas vezes elas são frágeis na tela, mas elas são fortes fora da tela, né, no sentido de que elas permanecem na nossa memória muito vivas. E, ao mesmo tempo, você tem, como eu falei, o Cidade das Mulheres, que é um filme, praticamente um libelo feminista, que na época não foi entendido assim, mas eu acho que hoje a gente enxerga claramente, eu procuro mostrar isso nas aulas, o Cidade das Mulheres, que eu acho Também divertidíssimo, um gosto dos muito. Acho melhores um filmaço. dele. Eu acho bem feminista nesse O aspecto. filme foi polêmico quando lançou e continuou polêmico, certo? E É, provoca reações as mais variadas possíveis. Mas sim, você, sim, mais uma vez, você não tem como não deixar de admirar a coragem. Como também a coragem, assim, é um filme, para mim, é aquém da Cidade das Mulheres, uma Giulietta degli Spiriti, né? Julieta dos uhum, Espíritos. É a esposa sim, dele, a protagonista chama Julieta, entendeu? Assim, é um filme é, quase constrangedor, assim, né? Porque de uma certa forma ele está falando um pouco do próprio matrimônio, da própria esposa, de uma forma sim, também sim. muito delirante. É um filme, foi o primeiro filme colorido dele, né? Eu acho lindíssimo o filme, eu gosto muito do filme, mas é um filme que você sente que ele se constrange em voar tanto, porque, poxa, ele ama a Julieta também de verdade, assim, entendeu? Mas ele vai cavucando, e aí isso acontece muito no Cidade das Mulheres, isso acontece em qualquer filme dele, ele cavuca os dois lados da questão. Ninguém é 100% Sim. incrível, ninguém é 100% terrível, né? Então, ninguém é 100% belo, ninguém é 100% feio. Ele tem sempre os dois lados, né? Não é uma coisa assim que nunca defende uma bandeira panfletária de qualquer lado. Ele é sempre um cara muito democrático nesse sentido, né? Na poesia dele, né? Não, e aí você tocou num ponto importantíssimo também, porque justamente por não ser um cinema tão simplificável em termos de escolha de lados, ele muitas vezes foi incompreendido justamente por não estar em um lado. Porque, por exemplo, é uma característica recorrente nos filmes do Fellini a crítica à Igreja Católica. Por outro lado, na trilogia da Salvação dele, na Estrada da Vida, e na Trapaça, sobretudo nesses dois, né, parece que os personagens no final encontram uma certa redenção quando entram em contato com Deus. Né? E a Igreja Católica gostou muito desses filmes. Né? E aí o marxismo muito forte no cinema italiano naquela época, eles meio colocaram o Fellini de lado, falaram, você é um vendido, não sei o quê. E não entendiam, né? Quando você pega, por exemplo, no Roma de Fellini, aquele desfile É uma eclesiástico, né, coisa, é uma daqueles, coisa. o Papa, aquilo ali é uma crítica à igreja É meu brutal segundo ali, né? preferido é o Então, Roma, viu? Primeiro, depois é primeiro é, antes do meio. o, Roma é o meu segundo que eu gosto mais. Os italianos, eles criaram a igreja, né? Então, assim, eles têm uma relação muito próxima dali, entendeu? O problema não é com Deus, não é com a fé, entendeu? É com a igreja, entendeu? Eles conhecem o que tem de hipocrisia em qualquer igreja. Igreja é poder, igreja, entendeu? Igreja muitas vezes guerreia, né? Entendeu? Assim, né? E os italianos não têm muito esse pudor, não, entendeu? Eles misturam, o próprio Fernando Pasolini sempre misturou igreja com sexualidade também, né? Que é uma coisa que é sempre uhum. muito presente também. Aqui a gente tem. Eu já fiz um seriado sobre o diabo e era uma comédia, o nego tinha medo. E o diabo era o Tony Ramos. Pô, vou ter o Tony Ramos para nego não tem medo, mas não, o diabo, entendeu? E, incrivelmente, os católicos têm mais medo do demônio do que os evangélicos aqui no Brasil. A gente chegou a essa conclusão. Leandro Carnal me deu essa dica, assim, também, porque ele sabe tudo sobre religião, né? E lá na Itália eles não estão nem aí, bicho. Ele sabe de tudo. Ali foi criado tudo ali. Eles não têm essa relação tão. Eles separam muito bem o espírito do que das entidades religiosas.
Roma eu acho Não, uma com certeza. loucura. Eu acho o Roma, eu acho também um show de. Ele não é romano, mas ele se mudou para Roma, então é bastante autobiográfico o filme, mas eu acho um show de criatividade, a mesma forma como o roteiro é feito, é uma quebra assim de não é tanto uma história, são várias histórias paralelas assim, mas é um show de criatividade assim, de tons diferentes, eu acho um dos filmes mais, eu já vi umas 30 vezes Roma assim, eu fico O muito. próprio Fellini aparece, né? Ele interpreta ele mesmo ali, né? É isso. Você sabe um filme É também que muito bom. eu já te contei isso, né, Marcelo? Eu acho um filme subestimado dele, que é o Satiricon. Uhum, Satiricon é difícil, claro que é difícil. Foi escrito lá por Petrônio, século I. O cara escreveu, acho que sim. nasceu no ano 50 depois de Cristo. O cara viu Pompeia assumir, né? Entendeu? Viu o Vesúvio explodir, o cara viu tudo, entendeu? Assim, então, o cara é daquela época, quem escreveu o texto. Agora, imagine, você está em Roma, você mora em Roma, você está vendo lá o Fórum, você está vendo lá o Coliseu, você está vendo toda aquela Roma imperial, você é o Fellini e você está em 1969, no auge da loucura. Você vai fazer um filme conservador sobre a Roma imperial? Mas é um filme muito louco, entendeu? Assim, eu tive, inclusive, a experiência de... Estava em Roma, teria uma viagem, um passeio, eu e a Ana, que está vendo aqui a gente, minha mulher, com um guia turístico, e Uhum. eu falei, vou ver o Satirico antes. E aí você entende bastante a cabeça dele. E, sim, agora, tentar entender como é que é a vida da Roma Imperial, entendeu? Assim, é muito mais um processo criativo do que um processo histórico, porque não tem tanta informação Foi, histórica. foi, foi o Satiricon que você viu numa uma sessão ao ar livre na Itália? Não, Foi, acho que foi isso? Não. não, acho que não fui eu Eu isso. tinha impressão, Não, não foi. eu fiquei com a impressão. Então foi um outro Foi aluno outro que falou, eu aluno. fiquei com essa impressão que você tinha tido essa Eu experiência. vi o filme, fui no fórum, não tava bem alegrinho no fórum lá também, estava só viajando, entendeu? Assim, e a mulher falando, entendeu? E eu só fazendo a liga das vestais, entendeu? Do fórum, Júlio César, como é que funcionava ali o fórum. Não tem um registro histórico, assim, é um processo absolutamente criativo, entendeu? De como fazer isso. A gente já viu Espartaco, já É. vimos alguns filmes, mas a viagem do Fellini, do que era uma sauna, entendeu? Assim, romana, loucura, entendeu? Assim, e era a grande potência do mundo, entendeu? Assim, é um período que eu adoro também, assim, de tentar entender, entendeu? Sim. Agora, uma fase do Fellini que já não faz mais tanto sucesso, mas que eu acho que tem filmes extraordinários, é mais a fase final também dele, em que ele consegue fazer filmes com o financiamento da televisão. E aí eu acho que é bacana você, como diretor de televisão, falar como é que você enxerga, porque é o seguinte, o Fellini, ele se viu numa situação em que ele chegou a um ponto que ele só precisava do apoio da televisão para financiar os filmes dele, e ele enxergava a televisão como um elemento muito nocivo para o cinema. Ele falava as pessoas se habituaram a ver o filme naquela telinha e eu acho inadmissível. Os meus filmes são feitos para serem vistos na tela grande. Como é que você está vendo um 8,5, um La Dolce Vita, e entra um anúncio comercial no meio? Ele ficava É uma indignado com loucura. isso, ele ficava muito revoltado com isso, e ele faz o Ginger e Fred, né, que é uma crítica bastante feroz à televisão, né, ao ácido, porque se você pensar, logo já no primeiro filme dele com o Latuada, o Mulheres e Luzes, você já tinha uma espécie de show de vaudeville, né, e você volta a esse universo, só que aí é o show televisivo, né, o programa de variedade televisiva que ele empresta um olhar muito ácido, né, muito corrosivo. Para mim, o Ginger e Fred é um dos filmes mais tristes do Adoro, Fellini. filmaço. E quem são os atores do Ginger e Fred? Né? Dileta Massini e Marcelo Mastroianni, que era um Exatamente. casal da Itália que ia nos programas de TV porque eles dançavam igual o Ginger e Fred. Eu acho um filmaço, assim como eu acho dessa época aí, Prova de Orquestra, Ensaio de Orquestra e Entrevista, outro filmaço, Entrevista. Eu acho assim que também assim, eu acho que para ele deve ter sido muito, sabe, deve ter reduzido, porque quando você está na sala de cinema e é com aquela tela enorme, né, a sua imersão, né, na tela, né,
Inclusive, eu sempre tento me sentar assim, eu boto a mão no nariz e a tela tá no meu, ela tem que estar encaixada no meu olho, assim, eu sou meio paranoico com essas Aham, coisas assim, porque aí eu tô dentro da é. imersão, não gosto nem de estar muito perto, nem gosto de estar longe, não gosto de ver cabecinha, nada, eu gosto de só ver a tela, e porque... Não, e de preferência para não ter ninguém com o celular na sua frente aceso Exatamente, para tirar o seu exatamente. foco. Aí eu acho que quando vai para a televisão, essa imersão deve ter sido para ele um negócio muito louco, muito ruim, com comercial. Eu acho que hoje a televisão até se ampliou, as telas se ampliaram, certo? E a própria Sim, sem linguagem dúvida. televisiva já se ampliou mais, muito, assim, dialogando muito mais com o cinema, principalmente nos roteiros de série e principalmente na evolução da fotografia da televisão. Mas naquele tempo, na época dele, deveria ser um desespero. E o filme e aí um pouco a coisa, a cultura a televisão, ela dialoga muito com o que as pessoas querem ver, né? O que às vezes é muito terrível, assim. Mesmo para a gente hoje em dia, a gente está sempre tendo que lidar entre o que as pessoas querem ver e o que a gente quer mostrar. Eu lembro até que o Boni falava: não, não, você não bota a comidinha na boca do público, não. Você vem, vai com a comida, o público vem pegar a tua comida, que senão você acabou. Você não tem nada, entendeu? Era super É. sábio dele falar isso. Mas era um cara já Boni, um cara muito visionário também, já querendo ver televisão num outro patamar que está hoje, entendeu? Que evoluiu para caramba, Uhum. entendeu? Mas eu acho que para ele assim, então essa coisa de reduzir e reduzir o afeto também, né? Assim, é muito duro as pessoas que trabalham em televisão no Ginger e Fred, né? Então muito, vamos lá, tem que entrar em cena, vamos lá, vai de qualquer jeito. E aquelas duas figuras de um outro tempo dançando Ginger Rogers e Fred Astaire, é uma crítica absurda de boa, maravilhosa. Pois é, não, e aí eu não me lembro se foi você durante o nosso curso lá na Globo, quando eu exibi a cena do Elanave Evá, em que você mostra que aquele navio era, na verdade, um cenário, e ele recua a câmera e vai mostrando a equipe de filmagem. Foi você que falou que citou isso Eu fiz numa o meu obra último tua? trabalho, era o final de uma novela, eu desconstruí tudo, era uma grande fantasia novela, entendeu? E era uma cena com a Fernanda Montenegro, e eu falei, olha, gente, assim, entendeu? Assim, porque eu acho que hoje em dia, essa coisa e principalmente acho que no Brasil, assim, as pessoas exigem da realidade que ela tenha compromissos, não, exigem da fantasia que ela tenha compromissos da realidade, e as pessoas fazem uma vista muito grossa para a realidade, como se fosse uma grande fantasia. Eu lembro dos Verdades Sim. Secretas que está no ar agora, que as pessoas. Um cara lá me escreveu carta aberta, mas espera aí, a vida das modelos não é assim, entendeu? Não é isso, não é aquilo. Eu falei, espera aí, gente, você está com algum problema com relação a esse assunto, prostituição no mundo da moda? Vá no tribunal, eu não tenho nada com isso, eu estou fazendo uma história, entendeu? Assim, é um pouco. Eu acho que a gente vive demais a fantasia. Sai uma pesquisa de Nós Somos um Povo Iludido, é como se a fantasia para a gente fosse a grande realidade, entendeu? Assim, e a gente não consegue enxergar a realidade, entendeu? Assim, eu vejo os caras também assim, falando assim, pô, comemorando que uma fake news de que o Brasil entrou num estado de sítio, você fala, meu Eu Deus, vi isso, bizarro, que é isso? bizarro. Que é isso? Onde as pessoas estão? Que cabeça é essa, Pois entendeu? é. É absolutamente bizarro. Mas acho que é um problema crônico no Brasil, assim, entendeu? Não acho que talvez não seja só brasileiro, mas eu acho que eu acho que para ele essa relação da fantasia com a realidade, que é sobre isso que fala Ginger e Fred também, é a grande ruptura da vida dele. Deve ter sido tristíssimo, né, para ele, assim, chegar nesse ponto. Assim, né? Sim. Pois é. O... Tem uma coisa que eu até queria te perguntar, porque assim, é, a força do cinema do Fellini está muito na questão da imagem, né? Em como ele constrói a imagem, né? Claro, como a gente falou, assim, o texto muitas vezes não importa, né? Porque o importante é como ele constrói esse imaginário, como ele leva esse imaginário para a tela. Então, outro dia eu estava fazendo exercício, revendo as cenas que eu exibo no curso e tentando fazer tipo um top 5 das 5 cenas mais bonitas do Fellini. Assim, eu acho que é injusto reduzir a 5, né? Mas assim, tem tantas que me emocionam tanto. E aí eu queria te perguntar, você já falou dos seus filmes preferidos, mas você destacaria alguma cena de filme do Fellini que você acha a melhor de todas? O Eu acho que você aquele colocaria aí? flashback do 8 e meio, quando ele coloca todas as mulheres do filme
numa mesmo ambiente, cuidando dele, eu acho absurdo. Acho o desfile eclesiástico um negócio fora do comum. Acho os fascistas em Amarcord, que é um filmaço também, né? O Amarcord é a infância dele. Os fascistas chegando em Amarcord, na cidade. Né? Amarcord, né? A Ana, minha mulher está vendo assim, ela falou, Amarcord, eu me recordo, né? Ela mesmo. Exatamente, no dialeto eu me recordo. Exatamente. Acho uma cena Não, absurda, também de boa. Acho qualquer cena cruel do La Estrada com a Gelsomina, acho um negócio fora do comum. Lembrei quatro, assim, tá aqui, mas tá difícil elencar, né? Essas... não, é difícil, assim, porque, assim, eu não sei se você lembra, mas eu, como professor, eu até me emociono durante a aula, né? Porque tem certas cenas que são muito fortes, né? Então, por exemplo, tem a cena do entrevista, quando o Anita Ekberg e o Mastroianni se reencontram na casa dela, né? Porque o entrevista é um documentário, né, mas que tem esse elemento de ficção meio feliniana, ele mistura, né, ele usa atores para reencenar quando ele conheceu a Tina Titá pela primeira vez, quando ele foi como jornalista ainda, e aí ele pega a equipe de filmagem e vamos na casa da Anita Ekberg, aqui nos arredores de Roma, e vamos levar o Mastroianni, que estava filmando um comercial vestido de mágico. Então ele promove esse reencontro dos dois, né, que foi né, a dupla daquela cena imortal da Fontana de Trevi no La Dolce Vita, e aí eles assistem, ele estende um pano branco, projeta a cena do La Dolce Vita, e os dois ficam ali assistindo apopléticos, né, relembrando aquilo, e a Anita Ekberg começa a chorar, né, se emociona, ela fica muito emocionada, emotiva, e ele brinda com ela com uma grapa ali, eles brindam, e aí nesse momento a gente vê, né, como os atores envelhecem, né, mas os personagens nunca envelhecem, né, a arte é eterna, né, então essa cena é uma cena que me emociona muito, só de falar eu já me emociono, verdade. e tem no Amarcord também, porque eu acho que o Amarcord é a melhor trilha do Nino Rota, né, o Nino Rota compôs todas as trilhas do Fellini, desde do Shake Branco, né, do segundo filme dele, do primeiro filme dele solo, e é impressionante o papel da música do Nino Rota no Amarcord. Então você tem aquela cena em que a música é um personagem, quando os personagens vão até aquele hotel que funcionava no verão, mas que está fechado, né, e eles ficam olhando pela fechadura ali do hotel, o hotel está fechado, e eles têm que só imaginar o que se passava ali dentro, porque eles não podiam entrar, porque era um hotel para turistas e tal, e aí eles começam só a imaginar. E aí a música do Nino Rota começa a tocar no imaginário. A música não está tocando na cena, ela está tocando na cabeça deles. E eles começam a bailar, a valsar sozinhos ao som da música. Então é uma cena assim, lindíssima. É lindíssimo, é lindíssimo. O Amarcord é lindíssimo. Assim. Desses últimos... Então, assim... Desculpa. Fala. Desses últimos, não, assim, Elana Vevá, às vezes eu acho um filme lindo, mas às vezes eu acho um filme superestimado, assim, entendeu? Mas é um filme lindo. Mas o La Voce della Luna, eu lembro, acho que foi em 1980, 82, alguma coisa, 84, sei lá, e todo mundo falava, puta, não é um filme bom, não é um filme bom, não é um filme bom. Não, A Voz da Lua é 90. 90, então. E eu não quis foi ver. O último, Não quis ver, foi o último. Não quero ver, continuo não querendo ver, porque eu vi todos os outros várias vezes assim, e todos são bons. Eu falei, eu não quero ver um que me disseram tanto que não é bom. Que é mais ou menos, que é mais ou menos. Não quero ver, não me diz a história, tá bom, entendeu? Porque já estava muito velhinho também, né? Parece que perdeu a mão, assim, mas todos os outros 30, 20 e tantos filmes, assim, tudo é maravilhoso, né? Pois é isso. E a gente tem que. O Instagram encerra se a gente não encerrar. O tempo passou muito rápido, parece que a gente começou o papo agora, né? Já tem quase uma hora que a gente está falando. Tem 5 minutos, se você quiser perguntar alguma coisa, estamos aí, né? Se tem 5 minutos. Mas é porque eu não estou vendo aqui as perguntas, não sei porque travou aqui os comentários.
Então, eu não estou tendo como acessar as Eu vejo perguntas, aqui, mas se me enfim. quiser perguntar agora, eu posso ir passando, faço uma seleção aqui. Aproveita Temos enquanto, cinco enquanto minutos. vocês perguntam. Temos, né? Enquanto vocês perguntam aí e o Mauro lê, né, eu queria só relembrar que eu vou começar o curso, né, Fellini Adjetivo, esse mesmo que o Mauro fez e o Departamento Artístico da Globo promoveu no passado. Eu vou dar aberto ao público a partir da semana que vem, em 2 dias, a mesma aula em 2 dias, terça-feira, 6 da tarde e quarta-feira, 7 da noite. Né? São 2 horas de aula por 6 semanas. Lembrando que as aulas vão ficar gravadas depois durante uma semana para quem perdeu, eventualmente, e o link para se inscrever no curso Fellini Adjetivo está na minha bio, né? Pelo Simpla, você pode se inscrever, o link está lá, você acessa a minha bio no meu perfil MJanot, e o link está lá para quem se quiser se inscrever no curso Fellini Adjetivo, que, aliás, eu vou deixar o Mauro com água na boca aqui, que vai ser um curso maior do que eu dei para a Globo. Na época, eu dei um curso de 4 aulas de 2 horas e meia, totalizando 10 horas. Agora vão ser 6 aulas de 2 horas, ou seja, 12 horas. O Mauro está super convidado, Não, né, beleza. se Esse negócio quiser. de curso apertadinho eu não acho bom, não, porque tem que ver a cena, tem que a cena Claro, rolar, entendeu? E às vezes você com tem que certeza. enxugar a cena, mas você fala, mas tem muita coisa ainda, acho que tem que falar sobre cinema, o cinema tem que acontecer, né? E é isso que a gente quer propor Não, também no justamente. Antonioni, né? Assim, que a gente tem esse tempo, né? Exatamente. Vamos ver. Quem sabe aí no começo do ano que vem a gente já brinda os fãs do cinema italiano com um curso sobre Antonioni, né? Eu acho que vai ser bacana o olhar de um crítico junto com o olhar de um diretor. Eu acho que o cinema do Antonioni, mais do que qualquer outro, é um cinema também essencialmente visual, né? Então, Impressionante, como ele impressionante. cria atmosferas. Mas, enfim, mas eu acho que o Antonioni vai ser papo para uma outra live nossa. Tem alguma pergunta Alguém aí, falou aqui Mauro, que a da, gente da ia galera? fazer sobre Pasolini. Você sabe que eu vi pela primeira vez Saló tem alguns meses atrás. Eu fiquei muito abalado, assim, eu achei. Para quem não sabe, Saló é um filme que mistura Marquês de Sade com fascismo. É um dos filmes Sem mais dúvida. perturbadores que eu já vi na história da minha vida. Assim, mas eu adoraria, adoraria você dar um curso de Pasolini, seria sensacional. Pensa muito? Não, e Pasolini, e você sabe que eu apresentei o Saló no Telecine Cult, cara. 10 anos atrás eu apresentei, você imagina o escândalo. Meu Deus. Naquele domingo, 10 da noite, a galera vindo do Saló Eu ali. fiquei muito Mas foi perturbado. um desafio em tanto. Eu Né? achei de uma crueldade assim, entendeu? E aqueles jovens, aqueles adolescentes, e o fascismo, e as coisas sexuais, entendeu? E é explícito, achei muito, muito barra pesada. Agora, Decameron, ele tem um filme sobre Santo Agostinho ou São Francisco de Assis? O Pasolini. Santa, Acho que é o São Francisco de que é Assis. lindíssimo. Agora bem, agora. Que é uma coisa, entendeu? Assim, seria maravilhoso. Assim, Não, e tem o Evangelho segundo São tem Mateus, esse né? Tem também. os. Também. Não, é um cineasta também muito interessante. Eu não sabia desse negócio do dublado dele, não, entendeu? Que ele também é assim. Eu adoro o Decameron. É, Decameron eu acho filmaço. Entendeu? pois É é. muito É legal. demais. Mas é isso, Mauro. Vamos encerrar, senão Vamos embora. o Instagram vai tesourar a gente. Queria, pô, te agradecer muitíssimo, cara. Esse nosso papo que passou tão Foi rápido, uma né? Nem delícia. parece que já passou uma hora. E então foi um aperitivo para vocês aí, né, do meu curso do Fellini Adjetivo, que eu começo semana que vem, o link está lá na bio. E aguardem uma nova parceria entre eu e o Mauro Mendonça Filho, ano que vem, né, um curso sobre Antonioni. Já assumi esse compromisso com ele Beleza. em private e agora eu vou assumir aqui publicamente, né? Vamos fazer esse curso. Vamos embora. Então, obrigado, Mauro. Eu que agradeço, Obrigado, boa cara. noite. Primeiro, assim, primeiro, professor, te chamo de professor, que você sabe tudo de cinema, entendeu? Assim, e esse é o seu lugar, entendeu? Assim, poder estar dividindo com você conhecimento, um pouco do também, assim, para mim é privilégio, assim, eu sempre, eu falo que sempre isso aí é uma das coisas mais legais que a gente tem, assim, da profissão da gente, passar. Não tem um guitarrista que não pega e não imita o Jimmy Page ou alguma coisa assim, entendeu? Que troca uma bola. Isso é uma das coisas mais legais, mais do que entreter, é a gente dividir um pouco do que as manhas que a gente pegou na vida. Né? Eu tô grato por você me dar essa oportunidade.
Que bom, fico muito feliz. Eu também sou muito grato a você. Valeu. Valeu, gente. Obrigado a todos que acompanharam aí até 9 da noite, né? Sei que ninguém está interessado no jogo do Brasil mesmo, que vai começar daqui a pouco. Mas é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Mauro. Boa noite a todos. Valeu, Tchau, beijo a tchau. todos. Valeu, Marcelo. Valeu. Tchau, tchau.